carga horária dobrada. Aguardando o início da gravação. Está gravando! Bom dia! Bem-vindo, meninas, jovens e jovas, a turma maravilhosa do terceiro ano da Biotech, turma 2019. Esse é o nosso 11º encontro síncrono de física. Já estamos caminhando para o fim, hoje já é 23 de novembro, daqui a pouco é Natal, hein? Então, hoje nós vamos encerrar a termodinâmica e para aqueles que quiserem, podemos começar já o próximo assunto, que é ondulatório, através de uma videoaula que eu deixei gravada para vocês. Então, eu quero conversar com vocês primeiro a respeito disso. Então, em virtude de uma consulta médica, eu estava dizendo aqui antes de gravar, mas deixa eu gravar, em virtude de uma consulta médica, eu preciso sair, me ausentar a partir das 10h15. Preciso levar minha mãe no cardiologista, não é fácil essa situação. E não tinha como ser em outro horário, infelizmente, né? Final do ano sempre tudo é muito concorrido, inclusive os médicos, o pessoal quer fazer check-up, quer fechar, o médico fecha a agenda em dezembro, enfim. E aí o que acontece? Então eu vou sair 10h15, então vai mais ou menos 10h15, vai faltar ali, vamos ver quanto que a gente vai terminar a termodinâmica, né? A aula final da termodinâmica. E aí vai sobrar esse tempo aí que vocês podem fazer a atividade assíncrona que eu postei hoje lá, que é uma videoaula que vai introduzir vocês para o nosso próximo tópico, que é o estudo de ondas, ou a física ondulatória. Então, essa aula que eu gravei é uma atividade assíncrona, que eu não vou dar essa aula no próximo encontro síncrono, tá? É uma atividade que vai te preparar para a gente começar na próxima terça-feira. Eu não vou começar do zero na próxima terça, eu vou começar a partir dessa aula que nos introduz a física ondulatória. Lá na aula eu te explico certinho, a física ondulatória é meio que um campo quase que totalmente novo, né? Então, você precisa conhecer ali uns conceitos, definições, o que é onda e tal. Então, por isso eu tive essa ideia de fazer isso aí também. É claro que aqueles que ainda não entregaram a atividade avaliativa, que o prazo é terça-feira, e que é a maioria da turma, os que não entregaram, podem também usar esse tempo aqui para fazer a atividade avaliativa, tá? Esse tempo que vai sobrar a partir da minha saída. Estou terminando. Tranquilo, não tem problema, querido. Tá no prazo, fica em paz. Tá? Lembrando também, gente, que eu fiz questão de deixar lá, por exemplo, na atividade de exercício, ó, esse conteúdo foi trabalhado no encontro síncrono tal. Então, você pode ir lá pesquisar não só o PDF, porque eu mando o PDF de todos os encontros síncronos, então você com certeza vai achar um exercício, vamos dizer assim, parecido com o que está lá na atividade, resolvido pelo professor. Ou também você pode ir lá e pegar o vídeo, né? Ir lá assistir a resolução, se você tiver com dúvida, né? Tá bom? E, claro, também, se você tiver com dúvida, manda uma mensagem, né? Me manda um telegrama, uma carta de amor. Que eu vou até lá, eu vou. Me manda um telegrama. Manda um e-mail. Manda e-mail não, manda um direct no Insta, que é melhor. Mas se quiser mandar um e-mail, manda um e-mail. A gente vai conversando. E, claro, a gente pode marcar também um atendimento, se vocês precisarem, hein? Mas daí precisa ser amanhã à tarde, né? Porque tem que entregar na quinta. Então, me avisa aí. Tá bom? Fechado? Alguma dúvida? Não? Podemos ir para a nossa aulinha? Sim, sim? Não, não? Peraí. Este silêncio eloquente, né? Fazer o quê? Vamos lá. Então, estou iniciando a gravação e nós vamos começar a última... Iniciando a gravação? Não, a gravação já está iniciando. Estou iniciando a apresentação da tela e nós vamos começar a nossa última aula sobre a termodinâmica, né? Onde nós vamos abordar um tema vai ser recorrente aqui, é a entropia do universo. Então, eu dei o título da nossa última aula, Termodinâmica, o início e o fim do universo. Então, nós vamos aqui finalizar aquilo que nós começamos, pincelamos no final do encontro da semana passada, não é? Que é como que essas leis da termodinâmica, elas versam, sim, a respeito do início e do fim do universo. Então, a gente ouviu a nossa vida inteira, né? E essa é uma verdade da física, que a energia não pode ser nem criada nem destruída.
essa energia pode ser apenas transformada, né? Isso é uma lei básica da ciência. A física fala muito disso também. Isso vem lá de Lavoisier. Na verdade, não é só energia. Na natureza, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo é uma transformação. Ninguém cria nada do zero, tá certo? Inclusive, né, deixando aqui, não é falando não falando de religião, mas é engraçado, por exemplo, no hebraico, é uma língua que, claro, tem a ver com o povo hebreu, tem a ver com os israelitas, né, Moisés, esses caras todos aí. Então, tudo tem a ver com religião na língua deles. E eles têm um termo, um verbo que significa criar do nada, bará. E no entendimento deles, né? Não estou religiosando aqui, mas na visão deles, eles entendem que apenas Deus pode conjugar esse verbo bará, porque ele é o único que cria do nada, entendeu? Então, não falando de Bíblia nem de religião, mas para a ciência a ideia deles faz sentido, porque eles entendem, né? A outra parte, pelo menos, faz sentido, né? Porque eles entendem que o homem nunca cria do nada. O homem é apenas um transformador. Então, isso serve para tudo, né, que o homem faz, né? Então, vocês sabem, né? Eu tenho um canal no YouTube de músicas e tal. E por muitas vezes você vai escrever uma música e você fala, peraí, mas eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi essa frase em algum lugar, ou essa sequência melódica, né? Ou essa melodia em algum lugar. Claro, ninguém cria do nada. Você cria com base naquilo que você tem de bagagem, né? Você tem de bagagem, daquilo que você ouviu. Então, o que é criar é o que a gente precisa entender bem, né? Mas, enfim, voltando aqui para a nossa aula de termodinâmica, então aí a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada, né? Como tudo na física. Mas daí a pergunta que tem essa sombra aí se indagando é: será que eu posso realizar conversões de energia eternamente? Como está proposta aqui, ó, eu posso converter energia mecânica em elétrica, energia elétrica em térmica, térmica em elétrica eternamente? E a resposta é não. E a resposta é não. E por que não? Então, tem a ver com aquilo que nós vimos semana passada, né? Existem algumas formas de energias que são mais complexas do que outras. E dentro da termodinâmica, esse complexo, dentro da física, esse complexo pode ser entendido como mais desorganizada. Então, tire da sua cabeça a ideia de bagunça. Não é bagunça. Desordem na física não é bagunça. São formas mais desorganizadas. E você nunca consegue ir do mais organizado para o mais desorganizado para o menos organizado. Você nunca vai conseguir naturalmente, espontaneamente, do mais complexo para o menos complexo, né? Então, o calor é uma forma de energia mais complexa, com mais desordem do que a mecânica. E por causa disso, você nunca vai conseguir converter todo o calor em energia mecânica. Toda certa quantidade de calor em energia mecânica. É por isso que as máquinas térmicas nunca vão ter uma eficiência de 100%, segundo a lei da termodinâmica. Ou como nós vimos na semana passada sobre os refrigeradores, é por isso que os refrigeradores precisam de um motor. Eles precisam consumir energia, porque eles precisam converter, eles precisam tirar calor do mais frio. Então, isso é um processo que não acontecem naturalmente. Então, a resposta é não, eu não consigo converter eternamente, ficar transformando a energia eternamente. Porque a gente vai aprender hoje que é o seguinte, embora a energia sempre se conserve, quando eu realizo uma transformação, uma parte da energia sempre se degrada. Conhece essa palavra? Degradar. O que isso significa aqui para nós? Significa que parte da energia se torna indisponível. Não pode mais ser utilizada, ou seja, se torna uma energia inútil ou não útil. Talvez fique melhor para vocês. Isso quer dizer que nós temos uma irreversibilidade nesses processos. Eu não consigo
reverter certos processos termodinâmicos. E se eu não consigo reverter, foi daí que eu disse que nós temos, então, um sentido para a passagem da vida. É só por isso que eu tenho, então, no português, presente, passado e futuro. Por causa da termodinâmica. Por causa da irreversibilidade de certos processos. Então, no nosso cotidiano, muitos processos são reversíveis. Não tem um exemplo no slide para vocês de um pêndulo. Então, imagine que vocês estão lá no ensino presencial, né? Olha que maravilha. E vocês entraram para a aula de física e o professor Isa, ou o professor Léo, né? Deixou um pêndulo balançando. E vocês entram na sala e o pêndulo está balançando. Sabe o que é um pêndulo, né? Um corpo pendurado por um fio. Um corpo de massa pendurado por um fio. E o pêndulo está balançando. E vocês entram e ele já está balançando. E sabe o que vai acontecer? Vocês nunca vão conseguir determinar qual foi o primeiro movimento para o pêndulo, se foi para a direita ou para a esquerda. Ou seja, vocês nunca vão determinar quando que o pêndulo está indo e quando o pêndulo está voltando. E digo não só isso, digo mais. Para o estudo do pêndulo, espero que vocês tenham estudado isso em Física 2, para o estudo do pêndulo, não faz a menor diferença saber quando é o ir e quando é o voltar. Você pode estudá-lo perfeitamente. Ele é um processo reversível. Quando nós estudamos cinemática, o seu professor lá no primeiro ano dizia assim, não existe tempo negativo. É verdade. Não faz sentido para nós ter um tempo negativo. Mas quer saber de uma coisa? Se tu pegar todas as leis da cinemática e aplicar colocando um tempo negativo, interpretando corretamente, né, o que seria o tempo negativo, elas vão funcionar perfeitamente, porque são processos reversíveis. Então, se tudo no mundo fosse processos reversíveis, não teria sentido na nossa vida o que é passado, presente e futuro. O que é antes e o que é depois. Tá? Mas, por haver esses certos processos irreversíveis da termodinâmica, nós podemos, então, definir um sentido por tempo. Então, o que eu tenho aqui na figura? Olha, uma ideia que é lá da Revolução Industrial, lá de 1700, que é a ideia de você construir um motor que se autoalimenta, ou um moto perpétuo, né? Moto perpétuo é o latim para motor perpétuo, né? Porque eu posso fazer o quê? Eu posso construir um gerador que alimente um motor e o movimento do motor alimente o gerador elétrico. Entendeu? O gerador elétrico manda energia para o motor elétrico. Esse motor elétrico gera movimento que alimenta o gerador. E esse gerador alimenta o motor. Então, eu poderia, teoricamente, com essa ideia, nunca mais consumir energia. A minha conta de luz ia ser zero, eternamente. Mas isso não é possível. Eu não consigo fazer essas transformações eternamente, porque parte da energia sempre vai se degradar. Tá? E essa ideia do moto perpétuo é uma coisa muito, muito antiga, né? Depois a gente vai ter um slide até falando sobre isso. Desde aquela época, né? Era o como dizem, né? O santo graal, né? Dos físicos, dos engenheiros, fazer um pêndulo perpétuo, um motor perpétuo, né? Então, todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis. A natureza só admite, Alberto Gaspar, só admite uma sequência do transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientações que indica o sentido do transcorrer do tempo. Então, como eu disse para vocês lá no primeiro ano, o delta T do tempo, ele é sempre positivo. O tempo sempre passa, né? E não volta. Né? Por mais que nós não queiramos muitas vezes que ele passe. Ele sempre passa. Tá? E a física a física se apoia na termodinâmica, né? Porque ela tem, então, esses processos irreversíveis. O que foi que travou aqui? Foi meu mouse ou meu computador? Sim. Então, em um fenômeno irreversível, é possível distinguir o antes e o depois. Então, como eu falei semana passada, um copo de água gelada a 10 graus colocado sobre a mesa,
a temperatura de ambiente 25 graus, espontaneamente receberá calor do ambiente, elevando a sua temperatura. Então, eu consigo saber o que vai acontecer. Então, ele vai sair do 10, vai ir para o 11, para o 12, para o 13, para o 14, para o 15, para o 16, para o 17, para o 18, para o 19, para o 20, até o 25. É até se equilibrar com o ambiente. Então, se você me der as medidas de temperatura deste corpo, até ele se equilibrar, eu sei colocar na ordem temporal de cada uma que cada uma foi feita. Se você mediu 18 e tem uma medida de 18 e uma de 14, a de 14 foi feita antes. Eu tenho uma certeza. Entende? Eu tenho uma certeza aqui. O do 14 foi feito antes. Porque esses processos jamais vai acontecer o contrário. Jamais a água mais fria vai doar calor para o ambiente mais quente. Não naturalmente. Não espontaneamente. Entende? Para que isso aconteça, tem que haver um dispêndio, né? Um gasto de energia, tem que ter um motor. Como a física busca entender e descrever a natureza através das leis da irreversibilidade dos fenômenos naturais, está expressa na segunda lei da termodinâmica, né? Então, como eu disse para vocês na semana passada, aquela frasezinha de dizer que não dá para construir uma máquina com rendimento de 100%, tem muita coisa por trás, que é a segunda lei da termodinâmica, né? E como a gente vai ver hoje, tem muitas outras formas de se enunciar esta lei. Então, a energia se degrada. Por quê? Porque ela vai de forma mais organizadas para forma menos organizadas. Ou seja, ela vai sempre de um sistema com menos desordem para mais desordem. Você já ouviu falar disso? A famosa segunda lei da termodinâmica diz que tudo vai do organizado para o desorganizado, né? Então, tudo vai do arrumado para o desarrumado. É claro que eu disse para vocês fugirem do senso comum. Desordem aqui não é bagunça. Mas claro que você pode aplicar isso para o seu quarto. Seu quarto nunca vai se arrumar sozinho. Veio sua mamãe, arrumou para você, mamãezinho, coitinho do bebedinho, arrumou, né? E conforme você vai usando o quarto, conforme o tempo vai passando, a tendência é que ele fique mais bagunçado e não mais arrumado. Embora não é isso que entenda-se desordem, né? Então, aqueles que defendem a teoria do design inteligente. O que é a teoria do design inteligente, né? A teoria de que o universo foi criado por um ser. Eu falei esse tempo atrás aqui na aula disso, né? Quando eu falei lá do ponto de gelo da água, né? Que inverte, tá? E alguém disse que eu fui muito polêmico, porque eu falei que eu tinha que dar ouvido para as pessoas. Eu falei, é verdade, eu concordei com a pessoa que disse isso. A gente tem que ouvir o que as pessoas dizem, e se for um absurdo científico, o grande ponto é que você tem que responder isso com uma ciência melhor, né? Então, lembra quando eu falei lá dos terraplanistas? Não adianta só rir dos caras e debochar dos caras. Então, vamos pegar e vamos mostrar na ciência por que a Terra não é plana. E não é, de fato, não é. A gente pode provar, mas quem é aí que sabe provar? Não é? A gente combate ciência ruim com ciência melhor. Então, por exemplo, o pessoal lá do design inteligente, eles vão pegar a segunda lei da termodinâmica e vai dizer, olha, não tem como a vida ter evoluído, porque tudo vai do organizado para o desorganizado, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Mas isso é um erro brutal, porque é justamente isso que diz a segunda lei da termodinâmica. A vida evoluiu, porque ir do organizado para o desorganizado é evoluir para a física. Então, vamos defender as teorias, vamos defender, mas com os conceitos corretos. Então, vamos estudar. O que, na minha visão, não quer dizer também a segunda lei da termodinâmica que ela aponta para a criação do universo. Aliás, que ela aponta para uma geração espontânea do universo. O que ela aponta, e a gente vai chegar lá, é que o universo teve um início. E quem foi que apertou o play, aí a gente não vai discutir aqui, tá bom? Pode ter sido o Big Bang. Mas vamos se focar aqui, daqui a pouco a gente chega lá. Então, organizado por desorganizado não é isso. Então a vida não pode ter surgido, porque a vida é uma forma organizada. Não, é justamente isso que diz a termodinâmica.
O menos organizado é formas mais complexas. Estou dizendo isso para vocês desde terça, da semana passada. Então, toda a energia mecânica eu consigo converter em térmica? Sim. Consigo reverter? Não. Por quê? Energia mecânica é uma forma mais complexa, menos organizada. Quer dizer que para cada partícula daquele sistema existem mais possibilidades de microestados possíveis. Tá? Então, existe essa certa irreversibilidade. A gente vai falar disso mais, né? Então, os fenômenos naturais são irreversíveis. Nenhuma máquina operando em ciclo pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Eu não vou aqui, né, investir muito tempo na segunda lei da termodinâmica, porque nós já passamos por isso, tá? Então, a ideia do moto perpétuo, então, tá aqui, né? Aquilo que eu falei, né? Você pode fazer uma pesquisa sobre isso, mas desde a Revolução Industrial o pessoal já tinha essa ideia. E ela não é possível justamente por causa da irreversibilidade dos processos, né? Você vai evoluir para uma forma mais complexa e você não vai conseguir reverter isso, né? Pelo menos não na sua totalidade. Então é por isso que a máquina térmica sempre vai gerar aquecimento da fonte fria, porque parte da energia vai se degradar. Lembra? Vai se tornar em forma não útil, e isso é um problema. Isso vai decretar uma das teorias do fim do universo. Tá? Já vamos chegar lá. Deixa eu passar aqui, como eu disse para vocês, passar essa parte aqui sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, olha só, como você pode observar, o calor rejeitado para a fonte fria não pode mais ser aproveitado. Opa, minha caneta voou. Então, essa energia se torna indisponível. Então, Boltzmann, ele foi um cara que ele reinterpretou a segunda lei da termodinâmica, né? De uma maneira mais próxima com a física moderna, né? Então, ele afirmou que essa energia indisponível tende sempre a aumentar a desordem do sistema termodinâmico, né? Então, ele vai dizer que em qualquer sistema a tendência natural é o aumento da desordem. E reestabelecer a ordem só é possível através de gasto de energia, né? Então, você precisa... Aí não é naturalmente. Esse aumentar a desordem é aumentar a quantidade de energia indisponível. E eu já falei para vocês semana passada que existe uma grandeza que vai medir o que é a quantidade de energia indisponível. E essa grandeza é a entropia. É a medida da quantidade de energia que se torna indisponível. Então, de certa forma, é uma forma de medir a tendência à desordem. Então, a forma de Boltzmann aqui enunciar a segunda lei da termodinâmica, ele pode dizer, é a que está aqui em azul. Uma outra forma do enunciado de Boltzmann é dizer que em todo processo natural a entropia do universo sempre aumenta. Todo processo que você faz natural, você está sempre aumentando a entropia do universo. E isso é péssimo, porque você está acabando com o mundo, porque você está acabando com a quantidade de energia disponível. Porque nós precisamos voltar lá e entender que a quantidade de energia no mundo é sempre a mesma. Não podemos criar energia. Só teve um único evento que criou energia no mundo. Foi a criação do mundo. E quando eu digo criação, não estou dizendo criação por um criador. Foi o início do mundo. Entenda-se por Big Bang. Tá? Aquele foi o único evento que criou energia no mundo. E a partir de então, não se pode mais criar, a quantidade de energia é sempre a mesma. E se cada processo natural aumenta a entropia, aumenta a quantidade de energia indisponível, vai chegar um momento do universo que não vai mais haver energia indisponível. E aí o que vai acontecer? Aguarde cenas do próximo capítulo. Né? O rendimento da máquina térmica, como eu disse, eu não vou me atentar aqui. Aqui fala sobre os refrigeradores, que são máquinas térmicas às avessas, né?
e a eficiência do refrigerante. Bom, isso aqui nós estudamos na aula da semana passada. Então, voltando, era um parênteses que eu tinha aberto aqui nessa aula, mas como a gente viu semana passada, não precisamos disso. Então, voltando para Boltzmann, né? Todo o processo termodinâmico, a desordem aumenta e a entropia é uma forma de medir a desordem, e essa entropia sempre aumenta e não há nada que possa revertê-la. Não há nada que possa pará-la, parar o aumento da entropia. Tem até um conto, né, do Stimov, né, que é a última pergunta. Pesquise na internet, quem gosta de ciências, vocês vão. Eles criam um supercomputador, alimentam todos os dados do mundo com esse supercomputador, e a pergunta é, como vencer a entropia? E o computador diz não tem resposta, até que ele vai evoluindo o computador, né? E eles vão sempre fazendo a mesma pergunta, até que ele fala, tenho a resposta. E daí o que acontece, vou deixar vocês pesquisarem, não vou contar. Pesquisem lá. A última pergunta, a primeira pergunta. Enfim. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela passa, então, a ser interpretada estatisticamente, através da mecânica estatística, né, da mecânica quântica. Nós vamos falar disso agora. Né? O Clausius, que é um importante inglês, né, ele definiu a entropia como a quantidade de calor indisponível por uma dada temperatura. Então, era isso que eu estava dizendo. O que é entropia? É a medida da quantidade de energia que se torna disponível. Tá? E a entropia sempre aumenta, a quantidade de energia disponível sempre aumenta. Agora, o Boltzmann, ele vai dar uma outra interpretação que para nós é um pouco mais complicada de entender, mas que eu quero tentar dizer para vocês. Tá? Boltzmann vai dar uma interpretação estatística, como eu disse no slide anterior, e ele vai dizer que a entropia S é uma constante de Boltzmann, então não importa para nós, vezes o logaritmo neperiano de W, onde quem é W é o microestado possíveis do sistema. Microestados possíveis, claro, para as partículas de um sistema. Então, como eu disse para vocês, aqui é a interpretação estatística. Então, aqui mostra que a partícula ela vai de uma situação onde ela tem menor probabilidade para uma que tem maior probabilidade, porque a entropia sempre aumenta, né? Tá? Então, a gente está sempre aumentando a quantidade de microestados possíveis para as partículas. Ou seja, essas partículas vão aumentando o seu grau de liberdade, e isso é irreversível. Fica aqui mais um paralelo da vida real com a física. Uma vez que você aumenta a liberdade de um ser, você nunca mais vai conseguir voltar ao estado que ele estava antes. Liberdade é importante. Né? E o que te torna livre? Conhecimento é liberdade. Já dizia Einstein que quando uma mente se abre para uma ideia, ela jamais volta ao seu tamanho inicial. Então, como é que eu posso exemplificar para vocês de uma forma prática? Claro, eu estou tentando trazer para um exemplo, não é, né, vamos dizer assim, figurado quase que, né? Por exemplo, quando você quebra um vidro de perfume, eu seria idiota propor a probabilidade, seria idiota aos olhos de vocês, mas não aos olhos da física, da mecânica e estatística, eu propor a probabilidade de que o vidro de perfume quebrado, se a gente deixar lá, propor a probabilidade de todo aquele perfume voltar para dentro do vidro. Vocês vão dizer, isso nunca vai acontecer. Claro que não. Nunca vai acontecer. Mas não é por causa. Mas você não tem explicação para isso. A explicação eu vou te dar agora. Sabe por que nunca vai acontecer? Porque uma vez que eu quebrei o frasco, eu concedi as partículas daquele líquido, daquele gás, daquele aerosol, maior possibilidade de microestados possíveis para elas. E eu nunca vou ter um processo natural onde ele vai voltar de um estado onde ele tem mais liberdade para o estado onde ele tem menor liberdade. Tá? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, falar de microestado. Então, você tem uma partícula, que pode se mover em apenas uma direção. Você tem uma liberdade.
Se ela pode se mover... Opa, perdão. Se ela pode mover em 2 dimensões, você tem mais liberdade. Se ela pode se mover em 3 dimensões, ela tem maior liberdade. Então, ela tem maior probabilidade. Microestados que ela pode ocupar. Então, o perfume nunca volta para dentro do vidro, não espontaneamente. Tu vai ter que ir lá e juntar. Mas isso é óbvio para o senhor. Eu acordei para o senhor vir aqui me dizer que o perfume não vai voltar sozinho. Eu sei, mas entenda como isso é profundo. Ele nunca volta porque você está indo de uma situação mais complexa, menos complexa, para uma mais complexa. Trazendo a desordem para o tema. De uma de menos desordem para uma de mais desordem. E é isso que é desordem. Essa é desordem, não é bagunça. É ir de um estado com menor probabilidade para um de maior probabilidade. Eu aumentei a entropia. E eu nunca reverto isso. E esse processo é irreversível. Ele não vai acontecer. É improvável. Tá? É improvável. Então, aqui tem a entropia. O aumento da entropia é o aumento dos estados acessíveis às moléculas de um sistema, né? Então, ele mede o grau de desordem ou o grau de complexidade de um sistema, pode-se dizer assim, né? Ela sempre tende a aumentar. Agora, a história do copo, né? Então, o copo gelado que você põe no ambiente, ele não vai esfriar, ele vai aquecer. E aí a gente precisa voltar lá para as primeiras aulas de física térmica e entender que aquecer é dar mais energia cinética e potencial para as partículas. Aquecer é tornar aquele sistema mais complexo. Porque ela tem mais liberdade, ela tem mais movimentação, ela tem mais possíveis estados para estar. É mais difícil localizar a partícula. Entende? Então, como que isso... Eu disse que o tema da aula é a entropia, o início e o fim do universo. Como que isso define o início do universo? Bom, o início eu já disse, agora há pouco. A energia é sempre constante. A energia total é sempre constante. Agora, a quantidade de energia indisponível está sempre diminuindo. Então, em um dado momento, toda essa energia estava disponível. Então, perceba, eu defini aqui um início para o universo. Percebeu? Tudo é energia. Matéria é energia, luz é energia, som é energia, vida é energia. Se a energia toda está se tornando indisponível, em algum momento no passado, porque esse processo é irreversível, então, em algum momento no passado, toda essa energia estava disponível. Que momento é esse? Opa! É o início do universo, né? Não é esse Big Bang aí da série. Mas entenda-se por Big Bang. Tá? Big Bang. E a partir daí, o que aconteceu? Olha esse gráfico ridículo de simples, mas muito interessante. A partir daí, começaram-se os processos termodinâmicos. E desde o primeiro processo termodinâmico irreversível, uma parte da energia se tornou indisponível. Então, a partir do primeiro processo termodinâmico que eu fiz, eu comecei a matar o universo. Porque eu não consigo criar energia. E a partir do primeiro processo termodinâmico, parte da energia se tornou indisponível. No Big Bang, a entropia era zero. Não tinha desordem. Não tinha probabilidade, não tinha liberdade.
A partir do primeiro processo termodinâmico, a entropia deixou de ser zero e a partir daí ela só aumenta. Então esse gráfico, ele também é um gráfico simples, mas não tem nem legenda, né? Em laranja, eu tenho a quantidade total de energia. De energia. E em preto, eu tenho a quantidade de energia disponível. Disponível. Se a partir do primeiro processo termodinâmico pós-início do universo, eu comecei a degradar energia, a quantidade de energia disponível está se tornando cada vez menor. Então, eu tenho um presente aqui e o tempo. E se a gente avançar muito no futuro, o que vai acontecer com esse gráfico aqui, hein? O que vai acontecer com esse gráfico? Se o tempo sempre passa e ele nunca volta, não pode ser revertido, então quer dizer que a entropia sempre vai aumentar. A quantidade de energia disponível se tornaria zero e a entropia chegaria no valor máximo. Tendo a quantidade de energia reduzida a zero, todos os processos que geram vida, luz e calor, aliás, sem luz e calor não tem vida, parariam. E o universo se tornaria cada vez mais frio e escuro, mais frio e escuro, mais frio e escuro, até que ele se transforme numa completa escuridão fria, sem vida, a 0 Kelvin. Né? Ele vai esfriar até chegar a 0 Kelvin. E essa é a teoria, uma das teorias para o fim do universo, a teoria da morte térmica do universo. Uma morte decretada pela termodinâmica desde o primeiro processo feito pós-início do universo. E que tudo que eu e você fazemos contribui para a morte do universo. Porque tudo que nós fazemos é converter energia. E toda vez que eu converto energia num processo natural e espontâneo, parte dessa energia se degrada ou se torna indisponível, ou eu aumento a entropia, porque tudo vai sempre do menos desordem para mais desordem, do menos complexo para o mais complexo. A entropia sempre vai aumentar. E não há nada que possamos fazer. Estão aqui as referências. E assim nós terminamos a nossa aula sobre termodinâmica e terminamos o nosso conteúdo sobre física térmica. Nessa longa viagem que começamos, né, lá estudando, tentando entender o que é temperatura até agora. Entender que o fato da sua xícara de café que você tira da garrafa esfriar define a passagem do tempo. Mais do que isso, define um início para o universo e define o seu fim. Tá certo? Então é isso. São 10 horas agora e eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, com essa aula sobre a termodinâmica, com o fim da física térmica. E a partir daí, a partir da semana que vem, nós já vamos começar na aula com já a equação fundamental da ondulatória, porque vocês vão lá assistir a aula que eu deixei gravado para vocês, certo? Beleza? Então, acho que é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação e nós podemos ficar aqui e discutir mais um pouquinho. Eu tenho ainda alguns minutos, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, algumas colocações. Bom? Um abraço para vocês.